Tu já viu aí, né, que esse vídeo é bem longo. Coloca esse vídeo pra rodar aí no fone, na TV, enquanto tu faz qualquer outra coisa. Porque se tu ficar parada me olhando assim, que nem eu tô agora aqui, tu vai enjoar da minha cara. Tu pode se identificar com a minha história. Só isso mesmo. Aí agora bora pra introdução. Quando eu voltei a gravar de fato, é pra ser isso, pra ser uma coisa pensada que o meu filho vai ver daqui uns anos, quando ele for adolescente. Oi, gente. Então, esse vídeo não tem roteiro, eu acho que tá muito claro, mas é porque é 5h55 da manhã e eu quero aproveitar o silêncio, no caso só alguns carros passando. É um vídeo sério, mas eu não consigo falar sempre tão sério, então é um vídeo que meu filho vai ver também e vai ficar aí pra sempre, então ele vai poder ver quando for adolescente também. Primeiro eu quero contextualizar uma coisa. Pra quem tá chegando nesse vídeo aqui, eu gravava há uns 2 anos atrás, comecei a gravar porque meu filho pediu, porque ele amava ver vídeos do YouTube e tal. Aí eu comecei a gravar a nossa rotina, é só entrar aí no canal que vocês vão ver. Eu parei de gravar 2 anos atrás, porque daí eu e o pai dele a gente se separou. E assim, gente, eu não tinha cabeça, né? Óbvio que tava muita coisa acontecendo também ao mesmo tempo. Meu filho tava demandando muito da minha atenção, ainda está, na verdade, bem mais. Só que aí que ele falou, mãe, e os teus vídeos no YouTube? Do nada. A gente maratonou todos os vídeos, a gente riu tanto, gente, tanto. Pra ver como o tempo faz bem, né? Eu pensei que ia me dar gatilho, eu pensei que eu ia ficar mal, eu pensei que ele fosse ficar mal. E a gente riu tanto, a gente riu tanto. Foi tão bom ver a gente. A gente tava diferente, a gente tá diferente. Eu não queria fazer uma coisa que nem eu comecei, sabe? Eu não queria que fosse... eu estudei pra caramba, eu olhei vários vídeos, eu peguei muitas inspirações. Nossa, e depois eu ficava frustrada porque não ficava igual eu queria. Tinha coisas que eu nem lembrava que a gente tinha feito. Ele amou se ver mais novo. Gravando também sobre a minha alimentação, né? Eu tava tentando ganhar peso e tal. E eu tô bem melhor, nossa, muito melhor do que eu tava. Tanto que eu nem me reconheço naqueles vídeos, sabe? Eu penso, nossa, eu parecia um zumbi. Não parecia. Enfim, tô bem melhor. E aí eu decidi que eu ia voltar a gravar, eu pensei, ok, vou gravar a minha rotina com meu filho agora, porque é só nós dois, né? Eu tive várias ideias do que gravar, mas eu não quero que seja uma coisa certinha. Eu quero que seja meio que a nossa realidade. Óbvio, por mim eu gravaria tudo, mas tem certos momentos que são mais íntimos, tipo as crises que ele tem, essas coisas eu acho que não é necessário. Quando eu voltei a gravar de fato, é pra ser isso, pra ser uma coisa pensada, que o meu filho vai ver daqui uns anos, quando ele for adolescente. Ele vai gostar de ver. Quando, sei lá, a gente vai ficar aí pro resto da vida, os vídeos. Até pra quem tá chegando agora nesse vídeo, ou que já me acompanha, gente, não esperem vídeos perfeitos. Eu vou gravar, sim, a nossa rotina, vou gravar vlogs, vou gravar coisas que a repetem, porque a nossa rotina repete todo dia a mesma coisa. Mas a questão de eu querer, de fato, gravar esse vídeo é sobre outra coisa. Eu quero contar como foi pra mim ser mãe aos 17. Eu comecei a ter realmente uma gravidez saudável depois dos 5 meses. Dos 5 meses pros 9, quase virando filho de burro, porque ele não queria nascer de jeito nenhum. Tiveram que induzir o parto indo pra 42 semanas. E pra mim tava ótimo, porque eu queria que ele ficasse na minha barriga mesmo. Imaginei o quê? Que ia ser uma gravidez de boa, lá no começo. Eu ia ganhar ele de parto normal. Comecei a pesquisar muita coisa sobre a gravidez, sobre parto, o que eu podia fazer. Eu estudei muito durante os 9 meses. Até porque eu ficava muito tempo deitada. Até os 4 meses, né, eu fiquei muito de cama. A médica do posto, fazendo já acompanhamento comigo, ela falou que eu precisava parar de estudar. Que eu precisava ficar em casa e descansar. Porque eu comecei a perder peso de uma hora pra outra. Assim, muito rápido. Nada parava no meu estômago, tudo eu vomitava até sair a bile, sabe? Bile? Aquele negocinho verde que é horrível o gosto. Eu vomitava nesse nível, tipo assim, até não sair mais nada da minha barriga. Até a água que eu tomava não parava na minha barriga. Então assim, até os 4 meses eu emagreci demais. Eu fui de 40 quilos, que era o meu peso normal, pra 33, assim, em 2 meses. A médica falou que eu tinha que ficar em repouso, porque eu tava perdendo muito peso, porque ela falou, meu útero não estava, assim, completamente 100% formado para receber uma criança. E ela falou assim, olha, eu não sei se tu vai conseguir ter essa gravidez.
ela já me tirou as expectativas ali. Ela falou assim, ó, vamos esperar. Não cria expectativa e fica de repouso. E a ajuda que tu puder ter, tu tenha, porque tu pode perder a qualquer momento. É por isso que eu falo, tudo acontece porque tem que acontecer. O pai do meu filho tava ótimo no emprego dele. Ele perdeu o emprego do nada, assim que eu fiquei grávida. E aí foi quando a médica deu esse baque na gente, sabe? Então assim, nos primeiros 3 meses, que foram os piores da minha gravidez, ele tava comigo em casa. Ele me ajudava em tudo. Ele me levava no banheiro, porque eu vivia com dor, porque eu vivia com a barriga vazia, porque nada parava na minha barriga. Então eu não conseguia nem andar direito. Eu andava curvada, com dor, muita dor. E aí dor no meu corpo de tanto ficar deitada, mas eu não conseguia caminhar, eu não conseguia fazer nada. Era horrível, eu não conseguia comer, eu tinha fome, eu sentia cheiro de comida, eu não podia comer. Era horrível, horrível. Eu chorava de raiva, eu chorava de tristeza, eu chorava de tudo. Ele conseguiu arrumar um emprego quando eu fiquei bem. Eu lembro que quando a minha gravidez começou a ficar de boa, começou a parar os vômitos, eu comecei a comer bem, eu tive muita azia a gravidez inteira. Eu até tinha umas ânsias, mas não chegava de fato, sabe? Eu não voltei a estudar porque não fazia sentido eu voltar com 5 meses e aí vai acontecer alguma coisa. Então eu pensava, depois, né, que eu tiver meu filho, eu vou voltar a estudar. Eu morava com ele já, porque eu tinha saído de casa, enfim, meus pais não aceitaram muito a relação. Aí eu saí de casa, descobri a depressão pós-parto quando meu filho já tinha uns 6 meses. E quando a médica começou a suspeitar sobre isso, ela começou a me fazer umas perguntas, tipo, tu sente isso em relação ao teu filho? Tu sente isso, aquilo? E, gente, eu tava sentindo aquilo ali muito pior. Isso foi um pouco antes de eu começar a ficar doente, de fato. Porque, assim, teve essa parte da gravidez, né? Até os 9 meses, ok, tava tudo certo. Eu fiquei bem, ótima, maravilhosa, tive um parto maravilhoso. Claro, o parto não foi tão maravilhoso assim, né? Porque a gente quase foi de arrasta, mas tudo certo, deu tudo certo. O pós também. Só que quando meu filho tava ali com uns 6 meses de vida, um nenenzinho, que no caso era um nenenzão desse tamanho, eu ficava sozinha com ele. Eu tava bem, fisicamente. Quando eu ganhei ele, eu fui ali pros 45, mais ou menos. Só que dos 6 meses do meu filho até 1 aninho, foi de novo. Comecei a perder peso pra caramba. Só que, calma, dá uma pausa nessa informação. Que eu tava falando sobre depressão pós-parto. Eu não fazia ideia do que eu tava sentindo. Eu não morava com meus pais, eu morava com o pai do meu filho. Meu pai tinha feito uma casa nos fundos da casa da mãe dele. A gente morava lá. Sim, eu ficava sozinha com ele. Era estressante. Eu fui filha única a minha vida inteira. Eu não tive convivência com outras crianças. Então eu não tive convivência dia a dia, essa coisa. Não tive, eu não fazia ideia. Eu não sabia nem como trocava uma fralda. Nunca troquei. Eu nunca peguei meus primos com menos de 1 ano. Nunca. Eu tinha pavor de pegar bebê no colo. Meu filho, eu nunca peguei nenhum bebê. Nenhum bebê. Antes de 1 ou 2 anos de idade. O meu irmão nasceu 1 mês antes do meu filho. Ele nasceu um ratinho minúsculo. Eu só peguei ele algumas vezes no colo e foi no saquinho, sabe aquele saquinho de bebê? E eu ficava só com ele só sentada. Misericórdia. Eu tava com barrigão. Mas credo, eu não pegava ele. Quando o meu pai e meu filho chegava em casa, eu simplesmente falava, pega. Eu não quero mais ver essa criança na minha frente. Eu não aguento mais ouvir o choro dele. Gente, eu passava o dia inteiro. Esse também foi um dos problemas, porque também comecei a emagrecer muito rápido. Eu passava o dia inteiro deitada na cama, com meu filho no colo, porque eu não gostava de ouvir ele chorar. Me dava pavor. Eu ficava apavorada, eu não sabia o que fazer. Eu não podia ficar ligando pra minha mãe, porque ela também tinha o meu irmão. Eu não sabia o que fazer. Eu não conseguia ir no banheiro direito. Eu não tomava banho, só quando o pai dele chegava. Eu não comia. Eu lembro que o pai do meu filho levantava ali, acho que 6 horas da manhã. Eu acordava um pouco antes. Eu tomava uma canecona de café com leite, enquanto os dois estavam dormindo ainda. Ele saía pro trabalho. Eu tava bebendo aquele café com leite. Meu filho já... ali, né, as demandas dele normal, fralda, leite, ele mamou até os 4 meses. Essa era a minha refeição. Porque quando eu pensava em deixar ele no quarto, quando ele tava dormindo, e comer algo, ele chorava. Fora coisas que aconteceram com a gente, enfim, lá, tinha muita incomodação. O ambiente estava propício para eu surtar da minha cabeça. Então, assim, eu mantinha ele o tempo todo no meu colo, o tempo todo comigo. Ele era bebezinho de 4 meses. Não tinha como eu botar ele aqui, que nem a gente faz, sabe? Depois, quando eles têm uns meses que são durinhos. Ele tinha 4 meses, ele era grandão, mas ele tinha 4 meses. E fora que eu ainda morria de medo de ficar com ele no colo, de pé. Eu tinha medo de tropeçar, de
cair, Deus me livre. Nossa, gente, eu era muito apavorada. Sorte que o pai dele não chegava tão tarde. Ele chegava ali umas 5 horas da tarde. Mãe do pai do meu filho, ela trabalhava à noite, então ela dormia o dia inteiro. Ela acordava meio-dia pra poder comer e ela dava banho no meu filho, porque eu tinha pavor. Eu comecei a dar banho nele sozinha, eu acho que já tinha uns 6, 7 meses. Minto. Não, porque foi nessa época que eu comecei a ser internada, então eu nem cheguei a dar banho nele quando era bebê, quem dava banho era o pai do meu filho. Mas, enfim, enquanto eu tava em casa ainda, que eu ficava com ele, ela dava banho nele, ela ia lá, dava banho nele, voltava pra casa dela. E eu ficava ali com ele. E nesse tempo que ela dava banho nele, eu ajudava ali ela com algumas coisas. E era o tempo que eu conseguia, tipo, ir no banheiro e comer alguma coisa. Então eu comia ali meio-dia, qualquer coisa que tinha ali, bolacha, qualquer coisa que tinha ao meu alcance. Foi bem difícil. Nada saiu como planejado. E nem tinham planejado. Nem tinha planejamento. Entendeu? E não ter pra quem me perguntar as coisas e não ter um alívio, não ter um respiro. Não ter... Gente, sério. E fora que tinha o estresse também da minha mãe. Por exemplo, eu quis um irmão a minha vida inteira. A minha mãe fala que desde os 5 anos de idade eu implorava pra ter um irmão, porque eu odiava estar sozinha. E, gente, eu pedi isso pra minha mãe até os 16 anos, quando eu ainda morava com ela. Então, assim, e nunca veio, sabe? E aí, quando eu descubro que tô grávida, 5 meses depois, a minha mãe descobre que também tá. Que no caso ela tava já com 1 mês a mais que eu. E o choque foi quando a gente descobriu que ela tava já ali quase de 5 meses. Não, eu tava de 4 meses, ela tava já de 5 meses. Como assim? E aí, isso aqui, tipo assim, eu fui vivendo a minha vida, meu dia a dia, as coisas da minha vida. E eu não tinha para pensar ainda que eu ia ter um irmão. Já deu pra ver já, né, o sexo. Que era o que eu tanto queria. Eu queria muito um menino. E aí, eu não participei da gravidez da minha mãe. Eu não participei do nascimento. Eu só fui ver ela depois que ela tinha ganhado ele, mas eu não pude ficar muito, tive que ir embora. Aconteceram muitas coisas também. Foi uma gravidez meio caótica. Foi um parto, principalmente, caótico. Ali os primeiros meses do meu irmão foi caótico. Então, tipo assim, aconteceu muita coisa do lado de lá que eu me sentia culpada por não poder ajudar, porque também tava passando por muitas coisas aqui que eu também não tinha controle. E eu queria muito do lado do meu irmão. Vou ficar emotiva? Tô sentindo um nó aqui, hein? Acho que eu nunca falei sobre isso em voz alta. Tá vendo, ó? Eu vou vivendo o dia a dia, as coisas, e eu não paro pra sentir as coisas. Ai, eu vou chorar. Ai, não acredito. Meu irmão passou por muita coisa, assim, quando nasceu. Eu lembro que eu tava em casa quando meu pai me ligou do hospital falando que ele tinha nascido. E meio apavorado, contando como ele tinha nascido, o que aconteceu. E ele teve uma má formação, né? Acho que por conta de ter descoberto muito tarde a gravidez, ele nasceu com os pezinhos virados e teve que fazer uma cirurgia com 15 dias de vida, usou gesso. Assim, resumindo, né? Teve que usar botinha ortopédica. Ele nasceu 1 mês antes do tempo, então ele nasceu bem pequenininho, bem magrinho. E ele ficou também com sonda depois que ele nasceu, teve que ficar na incubadora. Eu não podia estar lá. Eu não podia ajudar minha mãe. Era a primeira vez que a minha mãe tá tendo filho de cesárea. E ela precisava de muita ajuda. Eu não podia ajudar, porque a qualquer momento também eu podia parir. E eu morava em outro município. Eu me sentia inútil. Inútil. Enfim. Eu não quero chorar, porque se eu começar, eu não vou parar, não. Eu tive muito medo de perder meu irmão. Porque meus pais não sabiam explicar muito bem o que estava acontecendo. E eu não entendia também o que estava acontecendo, sabe? Mas enfim, a gente só foi vivendo os dias. E muita coisa eu não lembro. E aí depois eu tive meu filho, aí muita coisa aconteceu. Aí a minha saúde tava lá na... Entendeu? Na ponte de Paris, como dizem. Em resumo, muita coisa que eu passei em relação à minha saúde. Eu fiquei 4 anos da minha vida com risco de morte súbita. E por todo esse tempo eu fiquei praticamente afastada do meu filho. Porque eu não podia ficar com ele. Eu tinha que estar em tratamento. Eu não conseguia cuidar dele, porque eu tava muito debilitada. E então ele ficou assim, mais com o pai dele, com a avó dele. A minha mãe pagou 2 meninas pra ficar com meu filho enquanto o pai dele trabalhava. A primeira foi uma que morava ali perto da casa do meu pai. E a outra foi a minha comadre, que foi até a que cuidou de mim depois que eu saí do hospital, da última internação. Ela cuidava do meu filho e de mim.
que é a minha amiga, né, melhor amiga e tal. Enfim, gente, muita coisa saiu fora dos trilhos. Eu fui começar a conviver de fato com meu filho, já tinha 5 anos. Eu não convivi com meu filho, não convivi com meu irmão. Teve também a questão de que eu passava a semana, depois que eu saí das internações, tava me tratando e tal, tudo mais. Nesse meio tempo a gente teve que sair da casa que a gente morava, se mudou pra outro lugar. Só que eu continuava doente, eu continuava mal, eu não tava conseguindo ficar com meu filho. Ele já tinha aí 3 anos, ele já era gigantesco, já ia pra creche e tudo mais. Mas eu não conseguia ficar com ele durante o dia, eu não conseguia fazer as coisas básicas com ele ali. Podia voltar a estaca zero de novo. Eu não podia, porque eu não queria ser internada de novo. Então, o meu pai arrumou uma solução, né? Ele falou, tu vai passar a semana na nossa casa e só vai voltar pra casa final de semana. E, querendo ou não, isso me ajudou. Eu comecei a não perder peso, eu continuei ali naquela coisa, eu tinha as minhas fisioterapias, porque por causa do joelho, enfim, que eu descobri que eu tinha problema no joelho, porque eu não tava conseguindo caminhar direito, eu tava com muita dificuldade pra caminhar, ainda mais que eu tava começando a ganhar peso, era pior ainda pro meu joelho, então eu tinha muitas dores e mais dificuldade pra caminhar. Desse tempo, decidiram que iam embora pra outro estado, o pai do meu filho e a mãe dele. Fomos, foi tudo muito ruim pra mim, porque eu parei com todos os meus tratamentos aqui e eu não durei um mês lá, tive que voltar pra cá. Eu perdi muito peso em um mês. Tudo que eu tinha conseguido aqui, tipo assim, em 2 anos, eu perdi em um mês lá. E não é exagero, é real mesmo. Eu vim pra cá, melhorei. Meu filho ficou lá, obviamente. Não tinha como eu trazer ele pra cá junto, porque ele tinha creche lá, tinha as coisas dele lá. Fora que, nesse tempo, minha mãe tinha meu irmão, meus pais estavam separados, então minha mãe morava em outra casa. E ela estava com uma irmã acamada, então ela estava cuidando dela também. Não tinha condição de levar mais uma criança pra lá. Fiz 6 meses. Eu melhorei, fiz de tudo pra melhorar. Nossa, eu comi até com ânsia de vômito, até que não cabia na minha barriga. Eu comia, continuei os tratamentos, as coisas, tudo certo. Melhorei. Aí o pai do meu filho falou, volta pra cá, você já tá bem, e não sei o que. Fiquei lá um mês, de novo, e foi pior ainda. Meu pai falou, basta, última vez que tu volta, tu vai ficar aqui até tu melhorar. Não tem discussão, porque era longe, dinheiro, né? E não tinha condição, gente, eu não tava tão bem assim. Porque se eu tivesse bem mesmo, eu não perderia tanto peso tão rápido, entendeu? Só que aquelas coisas, né? O estresse, as coisas, muita coisa aconteceu naquele ano. Então, assim, novamente, aí eu fiquei 9 meses. Aí que veio a pandemia, em 2019. Aí tudo fechou e não tinha o que fazer, eu tive que parar com muitos tratamentos, porque tudo tinha fechado. Aí o pai não falou, volta pra cá, porque não faz sentido tu tá aí, você não tá... Vamos tentar fazer tuas coisas por aqui, né, teus tratamentos por aqui. E isso meu filho já tava com... Ele tava fazendo 4 anos. Aí sim que meu pai me levou pra lá. Daí eu lembro que ele me levou de mala e cuia. E foi a última vez que eu fui pra lá, daí depois de lá a gente voltou pra cá. Deu tudo errado, teve que voltar pra cá depois de alguns meses. E aí voltamos de mala e cuia, de caminhão, de mudança, tudo, voltamos pra cá. Mas assim, então a partir desse dia foi quando eu comecei a ficar de fato com meu filho, já tava com quase 5 anos. A gente comemorou o aniversário dele lá, de 4 anos. E depois desse dia a gente não ficou mais separados. Eu tenho os meus altos e baixos, né, em questão da minha saúde. Inclusive nos vídeos antigos do canal, eu estava bem em baixa na minha saúde. Agora estou em alta. Foi também a primeira vez que moramos só nós 3 juntos também, né? E muita coisa mudou, muita coisa foi difícil, tudo foi difícil, nada foi fácil. Então assim, não foi só uma gravidez muito nova, gente, aconteceu um turbilhão, aconteceu um furacão, um tsunami, muita coisa junto, sabe? E que a gente teve que aprender a lidar, eu tive que amadurecer assim, na marra. Tu vai amadurecer sim, tu fez escolhas, tu vai lidar com as consequências, meu pai sempre falou. Então assim, eu não tenho uma relação muito boa com meus pais, nunca tive. Hoje em dia, a gente se respeita, a gente convive ali, a gente sabe, nós entendemos que temos nossos limites de tempo, não tem como, sabe? Eu poderia muito bem, muita gente fala, ai, por que tu mora de aluguel, por que tu passa por tudo isso com teu filho? Meu pai mesmo fala, porque tá morando lá na casa que eu fiz pra ti nos fundos. Não tem como.
Não vamos ser hipócritas, sabe? Não dá certo. Prefiro ter meu canto pra onde eu possa fugir pra ter minha paz. Então, assim, é difícil, é trabalhoso, é dificultoso. Eu me sinto muito sozinha, muitas vezes, 90% das vezes, que é onde eu e meu filho a gente pode fugir. É o nosso canto, é o nosso lar, é onde a gente consegue se regular, é onde é o nosso porto seguro. Ele também não se dá muito bem com meu irmão a todo momento. Meu irmão também tem um certo nível de autismo. Tudo foi descoberto muito tarde, depois de muito tempo, depois de muitas coisas acontecerem. Então, assim, hoje em dia eu sou mais presente na vida do meu irmão, mas não da forma como eu gostaria, eu confesso. Eu queria ter essa experiência, sabe? Tanto que ele ainda tem ele tem uma dificuldade pra entender que eu sou irmã dele. Assim, ele me chama de mana e tal, mas acho que ele não tem entendimento. E eu demorei anos, ele tá com 9 anos, né? Eles têm a mesma idade, pra entender que ele era meu irmão. Eu sabia, na lógica, mas eu cheguei a falar isso com a minha psiquiatra antes dela ir embora. Eu falei pra ela, tem vezes que eu olho pro meu filho e olho pro meu irmão e eu não consigo sentir que eu sou mãe de um e irmã de outro. Mas eu não sei se é um amor de mãe, se é um amor de irmã. Eu não sei, porque eu nunca tive irmão, eu nunca tive filho. Eu não sei o que eu sinto por eles. Eu tava muito apática, assim, com tudo, sabe? E ela falou, mas isso é normal, porque tu passou muitos anos longe dos dois. Tu não conviveu com eles no melhor momento, que é quando eles são bebês, quando eles estão ali na fase de crescimento. Foi tirado de ti isso, né? Foi tirado deles e de mim também. Tipo, essa experiência foi tirada de mim. Que nem tem gente falar assim, ai, tu não quer ter um segundo filho? Ai, porque... Gente, eu confesso, eu quero ter. Mas não quero ter uma vida perfeita. Até porque meu filho também já me pede muito. Gente, eu vou ser tão diferente se eu tiver um filho. Primeiro pelas minhas experiências, porque muita coisa foi tirada de mim com o meu filho, sabe? E eu até prefiro que ele seja mais velho quando isso acontecer, porque eu quero que ele entenda que o jeito que ele vai ver eu criando talvez uma outra criança vai ser diferente de como foi com ele. Porque muita coisa foi tirada de mim. Me foi tirada o meu direito de ser mãe também, sabe? Pelos meus problemas de saúde, por outras pessoas, por muita coisa. Eu era muito nova. Claro, por decisões que eu tomei também. Mas comparando a mães que eu já fiquei sabendo das histórias, elas não estão nem aí. Elas vão viver a vida delas sim, elas vão viver as coisas delas sim, e o filho que se rale. Mas eu quero estar bem, principalmente na minha cabeça. Imagina eu ter um filho agora, com um filho autista. Ele, óbvio, nossa, comparado a outras crianças, a outros níveis de autismo, óbvio, as mães de filhos de grau 3 vão dizer que eu tô nas nuvens. Eu sei da minha realidade, né? Eu sei dos meus momentos difíceis com ele. Eu sofro junto com ele quando ele tá sofrendo. E eu sofro mais junto com ele, e nem é nos momentos de crise, é o pós-crise. Porque a crise, eu pelo menos já tô no automático. Quando ele tá no modo crise, eu entro no automático. Eu entro no modo automático. Eu não sei nem explicar pra vocês. Mas o pior momento é o pós-crise. Que ele se sente culpado, ele chora muito, ele fica muito triste, ele se culpa, ele me pede 1 milhão de desculpas. Eu acolho, mas eu sinto muito a dor dele. E eu não posso fazer nada. Eu só posso acolher. Porque tudo que tá ao meu alcance, eu já tô fazendo. Os médicos, as consultas, os remédios, a rotina. É uma rotina cansativa, é uma rotina exaustante pra mim. Eu tive que deixar a minha rotina de lado. Agora, que vocês estão vendo aí nos vídeos também, que eu tô tentando manter uma rotina minha, só minha. Eu, Tailine, mulher. Entendeu? Sem ser a parte mãe. Porque eu tenho uma rotina com ele. Eu tava até falando sobre isso pra ele, o quanto é cansativo o tempo todo ter que ficar pensando em tudo a todo momento, pra que ele não saia da rotina, pra que ele não se desregule. Porque qualquer coisinha que esteja fora do ambiente normal dele aqui em casa, ele se desregula. Por exemplo, quando ele acordou da soneca dele da tarde, depois que ele chegou cansado da escola, ele se desregulou completamente, porque o pote dele estava vazio quando ele foi pra escola, o pote da bolacha, e estava cheio quando ele chegou. Que antes de eu conseguir explicar, ele estava já gritando comigo e se desregulando. Porque ele pensou
Ele pensou que ele tinha colocado aquela bolacha lá e ficou lá o dia inteiro. Eu falei, não, Luiz Renato, aquela bolacha estava aberta e pra tirar do pacote, que eu tinha limpado a gaveta, eu coloquei dentro do teu pote. Ela tá nova. Só que antes dele conseguir me ouvir de fato, ele brigou um monte, ele gritou um monte, ele falou o quanto ele odiava não poder ir pra casa do pai dele na sexta-feira. Não tinha nada a ver um assunto com o outro. Mas porque uma coisinha saiu da rotina dele, ele desconta em todo o resto. Entendeu? Às sextas-feiras, há muito tempo, o pai dele já pega ele na sexta-feira. E então, uma rotina dele. Ele sabe que ele vai ficar comigo de domingo, quando ele chega, até sexta-feira, à tarde, no máximo à noite. E isso já é comprovado pela professora dele e pela psicóloga dele. Que ele vai na psicóloga agora na quarta, né? E ele já fala pra ela assim, mas daqui a pouco eu vou pra casa do meu pai, porque logo é sexta-feira. A mesma coisa, professora. Acho que na primeira semana que ele começou a ter aula esse ano, a professora falou, nossa, ele ficou a semana inteira bem de boa. Aí chegou na quinta, sexta, ele começou a ficar diferente, aconteceu alguma coisa em casa e tal. E eu falei, não, é porque sexta-feira era a casa do pai dele, ele realmente ele muda, assim, um pouco, se desregula bastante entre quinta e sexta-feira, porque ele fica ansioso, porque, enfim, por mais que tudo aqui em casa esteja normal, como todo dia, mas é uma coisa que ele já percebe, amanhã pra casa do meu pai, é uma coisa que ele tem na cabeça dele muito certa. Então ele já chega esperando que a mochila dele esteja pronta e que dali umas horas que ele vai ter que esperar o pai dele vir buscar ele. Então se isso não sai como ele tá planejando o dia inteiro, ou desde o dia anterior, quem tá na frente, que sou eu, vai levar. Então assim, é muito cansativo. Porque não depende só de mim. Tipo, ontem o pai dele não pôde buscar ele porque ele teve que ir mais cedo pro trabalho. A mãe dele ainda não ia ter chegado do trabalho pra poder ficar com meu filho. Então não tinha quem ficasse com ele. Eu entendi. Mas também me deixou chateada, também me deixou frustrada. O meu filho, obviamente, odiou a ideia. Ele se desregulou aquele momento ali que ele descontou na bolacha, mas era pra falar sobre o pai dele, que não foi como ele queria. E aí, depois que ele se acalmou, eu também me desregulei, eu também briguei, eu também gritei, porque assim, gente, é cansativo tá sempre sendo culpada por coisas que nem sempre é tu que faz, sabe? Tem coisas que não tá no meu controle. E eu sou muito aberta com ele, eu falo de pessoa pra pessoa. Eu não falo no diminutivo, eu não falo como se ele fosse uma criancinha muito novinha. Eu falo normal. Claro, na medida que ele me entenda. Isso mesmo, a psicóloga já falou pra mim que é muito bom que eu faça isso. Porque eu falei, olha, eu faço assim, assim, sabe? Eu tô errada. Ela falou, não, tá super certa, porque ele entende. Eu falei, que ótimo, porque é só assim que eu consigo falar. Quando a gente se acalmou, eu falei, ó, eu preciso ficar sozinha. Eu vou trancar a porta do meu quarto e tu vai lá comer lá na cozinha. Eu preciso do meu espaço, eu preciso respirar. Não vou sair pra rua, mas eu preciso respirar. Me tranquei no quarto, ele respeitou, porque é assim que a gente faz, sabe? Ele se desregula. No momento de crise, eu tenho duas opções. Se é uma crise agressiva, eu saio pra rua e fico bem longe dele o máximo que eu puder. Porque senão eu vou tomar. Porque ele não tá vendo ninguém na frente dele. Se é uma crise mais de gritar, de xingar, de bater, eu só falo, vou ficar longe de ti. Tu tem o teu quarto que tu pode fazer o que tu quiser. Bate, soca as paredes, se joga no chão, chuta a cama, dá soco na cama, grita no travesseiro. Teu quarto é o teu... Faz o que tu quiser lá. No resto da casa, não. Porque senão ele quer atirar tudo pra cima. Ou quer vir descontar em mim. Eu falo, não. Mas isso eu aprendi com o tempo. Com muitas crises, apanhando muito, e me desregulando muito, e chorando muito, e pedindo ajuda pra Deus do mundo, mas nem... Entendeu? Então, assim, a gente aprende muita coisa sozinha. E não tem um momento que é fácil. Eu acho que tem dias de luta e dias de glória. E tem mais dia de luta. Aprender, ao mesmo tempo que eu tenho que ensinar. Ensinar coisas que eu ainda não sei. Por exemplo, o espaço pessoal. Ele tá no momento de 9 anos que ele gosta muito da privacidade dele, espaço pessoal. Eu respeito. A gente conversa sobre. Porém, ele ainda não aprendeu a me dar o meu espaço pessoal e a minha privacidade. Eu falei que precisava ficar sozinha. Ele me deu 5 minutos. E começou. Na porta. Mãe, mãe, mãe. E ele fica. Fica.
E eu, quando tô irritada, tô estressada, tô frustrada, tô triste, qualquer coisa, eu preciso me calar. Eu sou muito falante, mas aí eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso tentar silenciar tudo dentro de mim, pra eu conseguir respirar, porque senão eu percebo que eu não tô respirando, eu percebo que eu vou ter um troço, e não tem pra que pedir ajuda. E às vezes em que isso aconteceu, e que eu deixei isso acontecer, e que eu extravasei, e que ele me viu chorando muito, ele se culpou muito. E aí foi às vezes em que ele se autoagrediu, se machucou, porque dele começou a se culpar. Porque eu tava muito triste, muito magoada, eu tava chorando demais, porque era culpa dele. Então, assim, não é que eu tranque, mas eu tento me acalmar de outra forma. Mas eu preciso desse silêncio, eu preciso. Entendeu? E eu tô tentando ensinar ele isso. Tu gosta de privacidade? Eu também. Então, se eu te dou o teu momento pra te se extravasar, eu também preciso do meu. Senão vamos nós dois surtar aqui dentro, vamos quebrar tudo aqui dentro. Não dá certo. Somos nós dois. A gente tem que aprender a lidar um com o outro. Entendeu? Então, assim, ele é gigantesco, né, pra idade dele. Então, assim, eu tento ao máximo evitar que ele tenha crises, que ele se descontrole ao ponto de virar uma crise de agressividade. Que não é porque ele toma remédio controlado que ele não vai ter mais nada, entendeu? A última vez que ele teve foi do nada, eu não tive nenhum controle, realmente faz um tempo. Mas as outras vezes eu poderia ter ajudado a evitar. Eu tô sempre tentando evitar. Mas tem momentos, se ele me pega num dia muito ruim, muito errado, eu não vou conseguir evitar. Porque daí eu vou me envolver naquela bola de neve dele e vai os dois entrar em crise. E depois não tem o que fazer. Entendeu? E muitas crises que ele teve, acho que 90% delas, eu preferi não falar pra ninguém. Eu preferi não pedir ajuda, eu preferi não envolver ninguém, porque ninguém vai entender de fato o dia a dia. Ninguém vai conseguir ajudar ele de fato. Porque se eu não conseguir, não é outra pessoa que vai conseguir. Porque a pessoa vai querer acolher, vai querer. Ele tá zero comunicação, ele tá em outro mundo, ele tá ali completamente desregulado. As únicas vezes que eu pedi ajuda pro pai dele foi mais porque ele tava incontrolável, de força, de vir pra cima mesmo. E eu tava com medo dele se machucar e eu não conseguia mais segurar ele. O pai dele, por ser maior tal, então ele veio, a última vez que ele teve a crise, ele veio, ajudou, mas ele já tinha se acalmado. Ele já tinha acalmado um pouco da crise, tava mais, era agitado, mas aquela parte da pior parte eu passei sozinha. E ele veio depois e aí conseguiu botar ele pra cama. Enfim. E eu, desolada, chorando horrores, porque tudo saiu do meu controle. E eu senti por minutos que eu não pude ajudar meu filho em nada. Senti uma inútil, novamente. Ninguém fala sobre isso, sabe? Eu tô contando. Não era pra ser bem esse o objetivo do vídeo, mas é meio que um desabafo, sabe? Pra mães que são mães atípicas, pra mães que estão grávidas, pra mães novas, que estão grávidas novas. Não é pra assustar. E nem pra meninas que não são mães ainda, mas que não estão se cuidando. Pode ser uma gravidez boa, normal, como acontece. Mas também pode acontecer muita coisa. Eu não esperava nada disso, sabe? Eu não tava pronta pra nada disso. Quando eles foram diagnosticados com autismo, a gente nem sabia o que era isso. Nunca nem tinha ouvido falar sobre. Eu tive que aprender e ainda estou aprendendo a me culpar cada vez menos. Falando sobre culpa, porque por muito tempo eu me culpei por não ter me cuidado, porque daí eu fiz meu filho passar por tudo isso. Era culpa minha ele ter nascido assim. Agora ele tá sofrendo porque a culpa é minha. Agora ele tá tomando meu remédio porque a culpa é minha. Ele tem essas coisas que não é do controle dele porque a culpa é minha. Por muito tempo eu me culpava por tudo. Eu cheguei em uma fase na minha vida que eu me culpava até pelo meu irmão ter nascido. Papo bem pessoal. Porque, assim, bem resumido, né? Meus pais eram separados e eu fiz com que eles voltassem. Nessa que eles tiveram meu irmão. E aí ele nasceu de uma forma que ninguém esperava. E tudo aconteceu assim ao mesmo tempo. Cada um na sua casa. E tenho certeza que aconteceu muita coisa com meus pais que eles nunca vão me contar, até por serem mais velhos e nunca vão falar. Eles ainda são separados, né? Tentaram ali, não deu certo. Eles moram na mesma casa, mas eles são separados. Divorciados, na verdade.
Ela não trabalha todo dia, então ela que fica com ele. Meu pai trabalha, então ela paga alguém pra ficar com ele quando ela trabalha algumas vezes na semana, que é quando ela vai fazer faxina, e eu só consigo ir com ela final de semana, acho que eu falei isso em algum vídeo. E é quando eu também consigo tirar um dinheiro extra, né? Porque ela divide comigo o valor da faxina. Porque realmente não tem como a gente trabalhar. A gente tava pensando esses dias assim, quebrando a cabeça, sabe? Eles têm consulta com algum tipo de médico praticamente toda semana. E às vezes a gente marca e é algum dia aleatório da semana. Às vezes eles podem ficar doentes, a gente fica horas numa UPA. Se eles têm uma crise, tipo, na escola. Ele tava tendo muita crise na escola. Ele ficou 3 meses sem ir pra escola. Quando ele começou a tomar um remédio novo. Ele tava em fase de adaptação do remédio. Ele ficou 3 meses sem ir pra aula. Porque ele tava tendo crises e surtos na escola que eles tinham que me ligar. Uma vez eu demorei pra chegar na escola. E é longe a escola, eu indo a pé. Eu tava demorando pra ir, quase que elas ligaram pra SAMU pra levar ele pra UPA pra ser internado. E é um direito que elas têm. Pelo que elas me explicaram, né? Eu não sei. Porque eu não tava chegando nunca na escola, elas não sabiam mais o que fazer com ele. Tem gente que fala, você tem que arrumar de fazer alguma coisa em casa. O quê? Tudo precisa de dedicação. Como eu vou ter dedicação se depois que meu filho sai pra escola, eu não sei como vai ser o meu dia. Eu não sei o que vai acontecer. Da mesma forma, minha mãe. Pessoas com quem eu conversei sobre certos problemas que eu tive e falavam, mas é porque você teve filho muito nova. Meio que querendo culpar a minha gravidez, sabe? Não concordo. Claro, certas coisas aconteceram porque de fato eu era muito nova. Mas podiam ter acontecido se eu tivesse tido filha mais velha. Não foi só por conta da gravidez em si. Foi uma junção de coisas. Mas o principal motivo de eu ter ficado doente por muitos anos foi muito também estresse. Isso eu fui descobrir depois de tudo que eu passei com a minha psiquiatra. E ela falou, na verdade, tu teve sim uma anorexia nervosa, que no caso eu ainda tenho, né? Que eu nem me trato mais. Mas ela é mais psicológica. Ela não é como as pessoas conhecem, de vomitar e os objetivos daquela pessoa, né, pra aquela anorexia. Ela me explicou de uma maneira que eu não sei explicar, até porque isso foi em 2019, eu não lembro nem que eu comi ontem. Mas ela quis me explicar nesse sentido, que eu passei por muitas coisas ao mesmo tempo, na mesma época, no mesmo ano. Muito estresse, muita incomodação, muitas brigas, muita coisa. Muitos sentimentos, eu não sabia lidar com isso, porque não foi ensinado. Então, assim, coisas que hoje em dia é tratado um pouco melhor, mas naquele tempo não tinha isso. Aconteciam as coisas ao meu redor e eu implodia. Tudo pra dentro. Né? E aí eu tinha muita fome, minha barriga doía, tipo, meu estômago doía de fome. Eu tentava comer, embolava aqui. Embolava, como se eu estivesse engolindo pregos. Podia ser a comida que eu mais gostava. Teve um tempo que eu fiquei na casa da minha mãe, ela fazia só o que eu gostava de comer. Juntou depressão pós-parto, depressão profunda, só que eu descobri depois de muito tempo. Aí eu descobri a ansiedade, naquele tempo isso nem era falado, era até muito debochado na época. E anorexia nervosa. Tudo isso ao mesmo tempo, eu não fazia ideia. Eu tinha que tomar remédio pra me abrir apetite, porque eu tinha apetite, mas aí eu tinha que tomar uma coisa a mais pra me dar mais apetite, pra ver se eu conseguia de fato comer. E em nenhum momento, eu só vomitei na época que eu tava grávida. E porque não parava na minha barriga, porque eu tinha pavor de vômito. Assim, eu nunca provoquei vômito enquanto estava na minha doença ali, né? Eu comia e perdia peso por conta de questões psicológicas. Então, assim, eu comia, meu corpo não absorvia por causa do estresse, meu cérebro simplesmente bloqueava. Eu perdia peso. Eu não sei explicar como isso acontecia. Eu tive que aprender isso com a minha psiquiatra, que eu tinha que acolher os meus sentimentos. Gente, é muito difícil. Isso se fala muito hoje em dia, né? Mas é muito difícil. Tu tá em guerra o tempo todo contigo mesma. Tu se cobra, tu se culpa, ainda mais sendo mãe. Tu pensa, eu não tenho tempo pra isso, eu não tenho tempo pra chorar. Quando eu cheguei no abismo de 3 médicos olhar pra minha cara e falar, ou tu vai ser internada, ou tu vai perder, tu não vai ver nada do teu filho porque ele não vai mais te ter aqui. Eu, no auge dos meus 18 anos, eu fui obrigada a fazer isso contra minha vontade de fato. Eu pensei, ok. Isso na fase das internações, né? Que também tá aí no outro vídeo. Se eu for falar sobre isso de novo, não vai dar certo. Mas aí, voltando lá pra psiquiatra, primeiro que ela me falou que as internações, as coisas todas que eu passei foi só estresses a mais. Eu não precisava de nada daquilo. Eu só precisava de psicólogo ou psiquiatra.
Só. Tanto que, quando eu comecei a me consultar com ela, eu melhorei. Foi a época que eu mais ganhei peso, muito mais rápido. Demorei anos pra chegar no peso que eu cheguei naquela época. E as vezes que eu fiquei internada, e o tempo que eu fiquei internada nos hospitais, eu só perdi mais peso do que eu já tinha. Eu não continuei o tratamento, né, com a psiquiatra, porque ela foi embora. E as outras duas que eu consultei, eu não gostei. Aí depois também veio a pandemia, daí também parei com tudo, porque daí o dinheiro começou a faltar. Eu deveria ter continuado com o tratamento, eu deveria continuar tomando remédio até hoje. Mas assim, depois de alguns anos, né, aí passa pra frente, meu filho começou a apresentar sintomas de algumas coisas. Então, eu pensava, ou é ele ou é eu, não tem como ser as duas coisas. Então, foquei nele. A vida parou completamente, assim. A minha mulher, sem ser a parte mãe. Quem me conhece, assim, mais assim, né, sabe que eu sempre quis trabalhar. Desde que eu era criança, eu falava pra minha mãe, porque quando eu tiver 16 anos, eu vou estar trabalhando, estudando, eu vou morar sozinha. Eu tinha uns 7, 8 anos. Eu já falava isso. Porque eu sempre gostei de ser muito independente. Quanto é ruim pra mim ter que depender do meu pai, da minha mãe pra muita coisa, do pai do meu filho. Muitas vezes eu não aceito. É difícil pra uma pessoa que é assim aceitar ajuda. Mas eu aceito por causa do meu filho. Eu confesso que se fosse pra mim, eu não aceitaria. E não é orgulho. Eu sou assim. Quando eu preciso, eu peço ajuda. Eu tive que aprender a lidar com isso. Mas hoje em dia é só por causa do meu filho mesmo. Porque eu poderia muito bem arrumar qualquer emprego, de qualquer coisa, e trabalhar. É só eu deixar o meu filho com qualquer pessoa, como muita gente faz, e trabalhar. A minha mãe trabalhou a minha vida inteira, que eu me lembro. Ela não tá trabalhando agora. Minha mãe trabalhava de domingo a domingo. Meu pai também. Desde que eu me conheço por gente. Ou eu fiquei em creche. Desde que eu já tinha meses de vida, minha mãe também me conta isso. Eu não culpo ela hoje em dia, porque hoje, sendo mãe, eu entendo. Mas quando eu era criança e adolescente, eu culpava muito ela. Muitas das nossas brigas quando eu era adolescente era sobre isso. Eles nunca nem tinham tempo pra mim. Eles nem me criaram. Porque eu passei a maior parte da minha vida com meus avós. Eu nem via meus pais. E quando eles foram embora pra outro estado, eu ficava em creche. Eu ficava com uma pessoa e outra, uma vizinha e outra. Ali da onde ela mora mesmo. Muita gente me conhece por causa disso, porque eu vivia na casa de um e outro. Isso até meus 9 anos. Aí com 9 anos minha mãe fez um acordo comigo, que ela me daria tudo que eu quisesse se eu ficasse sozinha em casa. Só que assim, os meus 9 anos e os 9 anos do meu filho é completamente diferente. Eu era muito madura pra minha idade. Muito madura. Muito. Tive que amadurecer na marra, né? De van, né? Sempre fui de van até os 15 anos. E eu cuidava dos nossos cachorros. A gente tinha muito cachorro naquela época. Muito por causa que eu vivia trazendo cachorro pra dentro de casa. A gente tinha, acho que, totalizou uma vez 14 cachorros no pátio. Mas era um pátio muito grande, era de esquina, assim. Metade do pátio era só canil. Pra ficar todos os cachorros tudo solto. E aí tinha também filhotinho e tal, enfim. Eu cuidava de tudo isso. Eu cuidava da casa, eu limpava a casa. Eu só não fazia comida, de resto eu fazia tudo. E veio, acho que dessa época, a minha mania de limpar a casa. Porque eu sempre queria agradar meus pais. Então eu queria que eles chegassem em casa cansados do trabalho e a casa estivesse limpa. Mas claro, tinha muitas cobranças. Que hoje em dia a gente conversa sobre isso e a gente pensa, nossa, era uma coisa surreal pra idade que eu tinha. Eu não tinha 13 anos, eu tinha 9. Eu limpava a casa inteira. Tudo. Meu pai me ensinou algumas coisas e o resto eu fui aprendendo sozinha. E eu ficava sozinha. Eu sempre estudei de manhã minha vida inteira. E a minha mãe era que chegava mais cedo do trabalho. Ela chegava 8, 9 horas da noite. Eu lembro que os piores dias pra mim era quando faltava luz, quando tinha temporal. Eu acho que é por isso que eu tenho pavor de temporal hoje em dia. Na minha cabeça a casa vai voar inteira. Porque era isso que eu pensava quando era criança. Eu me enfiava lá no banheiro, debaixo da cama da minha mãe,
que antigamente aquelas camas tinham embaixo, né? Hoje em dia não tem nada. Me escondia dentro do roupeiro. Eles me criaram numa bolha, assim. Mesmo. Hoje eles também têm esse entendimento que eles fizeram pra me proteger, mas, gente... E tudo que eu passei com meus pais, quando eu conheci o pai do meu filho e eu descobri que estava grávida, a gente falava muito sobre isso. Que a gente não queria ser igual os nossos pais, a gente não queria criar o nosso filho igual nós fomos criados, sabe? Porque pra mim foi muito ruim muita coisa. Porque hoje em dia eu não sei fazer muita coisa por conta disso. E não é desculpa, eu realmente não sei fazer. E não é que eu nunca tentei, já tentei muitas vezes. Mas eu não consigo aprender. Parece que eu não consigo aprender. É muito difícil. E não é tão difícil se parar pra pensar. Mas pra mim é muito difícil. Por isso que desde que meu filho teve diagnóstico de autismo, na verdade antes disso eu já deixava ele ser muito independente. Tudo que eu podia deixar ele ser independente em relação à idade dele, eu deixava. Quando eu descobri o autismo e eu comecei a pesquisar muita coisa sobre, eu falei, ok, agora realmente eu vou fazer isso. De vez, porque dizem que dizia, né, que tinha que deixar, porque muitos pais criavam numa bolha, porque faziam tudo pela criança, era pior. Eu falei, pois bem, é agora que eu vou fazer tudo isso mesmo. Eu fui muito... Hoje em dia eu não sou julgada, porque meu filho tem 9 anos e sabe fazer muita coisa. Mas no começo, quando as pessoas descobriram que ele tinha autismo e eu fazia ele fazer certas coisas sozinho e não ficava aqui nele, mas pra quê? Eu era muito julgada, muito criticada na minha cara e nas minhas costas. Eu plantei, eu colhi. Se meu filho sabe fazer muita coisa hoje em dia, é porque eu fui uma mãe bem chata há uns anos atrás. E eu não tive pena, eu não tive dó. Eu exigi sim do meu filho muita coisa. Mas eu não era uma mãe tipo, vai fazer, vai. Não, eu ensinava. Porque também se não ensinar, muita coisa eu aprendi sozinha. Por exemplo, eu aprendi a amarrar meu tênis quando eu tinha 5 anos de idade, na creche. Sabe quem me ensinou? Outra criança de 5 anos. E até hoje eu sei amarrar meu tênis daquele jeito. E foi assim que eu ensinei meu filho a amarrar o tênis dele. Entendeu? Muita coisa eu tive que aprender sozinha. Eu não tô culpando meus pais, eu não tô falando mal deles. Eu tô falando o que eu vivi. E o que eu não queria que meu filho vivesse. Então assim, gente, eu posso simplesmente dormir e não acordar mais. Quem é que vai ensinar essas coisas pro meu filho? Então o que eu puder ensinar ele enquanto eu estiver em vida, do meu jeito, eu vou ensinar. Ele teve que ser independente muito cedo. Isso é ótimo. Agora ele tem 9 anos, ele é muito elogiado. Nossa, sabe, foi tudo isso. Tanto que os primeiros médicos que eu levava ele falavam, mas e qual é as dificuldades que ele tem? Ele sabe fazer isso, isso e aquilo? E eu falava, sabe? Eu falava, ué? Mas geralmente não sabe. Daí eu explico. Eu falo, olha, que eu sempre fiz com que ele fosse muito independente. Porque na minha cabeça não faz sentido eu ficar fazendo tudo pra ele, se ele sabe fazer. Se ele tivesse um problema na mão, no pé, ou até, né, mental, de fato não conseguir fazer, ok. Por exemplo, o tênis dele, ele demorou meses pra aprender. Eu aprendi no mesmo dia. Ele demorou meses. E assim, eu insistindo todo dia, e ele chorando, e ele irritado, e ele, mãe, amarra pra mim, e eu me irritava, e eu queria ajudar, e ele fazia devagar, e aí estragava tudo, daí ele se desconcentrava, e aí ele esquecia, e ele chorava, ele batia nele mesmo, e ele me xingava, isso 6 horas da manhã. Mas o melhor dia foi o dia que ele aprendeu a amarrar. Ele tava ali amarrando, concentrado, eu falando, filho, tá quase. Vai, agora passa ali por dentro e puxa, e faz mais um nó. E ele em lágrimas, eu não vou. Eu já tinha estressado já umas 3 vezes. Já tinha tirado o tênis e colocado umas 3 vezes. E ele, eu não vou conseguir. Eu falei, vai conseguir. Não fala que não vai conseguir, tu vai conseguir. Isso é uma coisa que eu nunca ouvi. De ninguém. Eu ali, tu vai conseguir, filho, tu vai conseguir. Tá quase conseguindo, olha, tá quase. Sabe? E aí quando ele terminou, ele olhou pra mim com um olhinho assim. Eu tô muito emotiva, o que é isso? Ele falou, mãe, consegui amarrar o tênis. E me abraçou.
E aí ele me abraçou, chorou, riu, me agradeceu. E eu fiquei... Eu não tava sendo ruim, sabe? Porque muitas vezes eu tava, tipo, na casa da minha mãe, na casa de alguém. E falava, nossa, que custa amarrar o tênis pro guri? E quando eu não estiver mais aqui? Quem vai amarrar pra ele? Outra pessoa não... Outra pessoa... As pessoas podem até ajudar uma criança até uma certa idade. Quando ela vira adolescente, não importa o problema que ela tiver, não importa o diagnóstico que ela tiver, ela vai ser preguiçosa. Ela não consegue fazer porque ela não quer. Ela não aprendeu porque ela não tem interesse em aprender. Tô errada. Difícil estar errada, hein? E acho que eu não tô errada. Cada vez que eu ensino meu filho a fazer alguma coisa, ou eu obrigo ele a aprender de fato, porque muitas vezes ele tá com preguiça e ele quer realmente que eu faça por ele algo que ele sabe fazer. Então eu vou obrigar assim. Vou falar, não vai fazer? Eu não faço por ti. Por exemplo, banho. Tive que começar a fazer ele aprender. Ele ainda tá em processo. Ele sabe tomar banho. Porém, ele se enrola muito, esquece algumas partes. Mas eu já falei, ó, se tu não lavar tal parte desse jeito, tu que vai ficar com coceira, tu que vai ficar com dor, tu vai ter que ir no médico, tu vai ter que tomar remédio. Ai, tá colocando medo no guri. Não, eu tô falando a realidade. Ele tem 9 anos, ele entende muito bem. Se ele não entendesse, ok, mas ele entende. E aí ele vai lá e faz. Se eu tiver que repetir isso pra ele todo dia, pra ele conseguir lavar direito e tomar banho direito, eu vou repetir todo dia. É cansativo? É, mas como eu falei, eu tô no automático já. Eu já acordo no automático, eu vou dormir no automático. Tudo que eu falo com ele é automático. Porque por mais que ele saiba, e por mais que ele saiba a rotina dele de cor, eu ainda assim vou ter que lembrar ele. Porque às vezes ele vai desligar, ele vai começar a falar sozinho, vai começar a fazer outras coisas. Tem vezes que ele se interte brincando, falando com o roupeiro. De verdade. E eu, ó, 10 minutos. Ele nem sabe quanto que é 10 minutos e 2 segundos. Mas ele sabe que ele tem que agilizar. Quem é que vai ensinar isso pra ele? Que a hora não é infinita e que ele tem compromisso, que ele tem hora, que ele tem que fazer as coisas na hora. Se não for eu. Eu sou a mãe dele. E eu não tenho paciência com nada nem ninguém. Ele é a única pessoa com quem eu crio paciência. E quem me conhece sabe que eu não tenho quase nenhum. Mas eu sei que quando ele tiver 12 anos, que não vai demorar muito, ele vai me agradecer muito. E isso vai fazer com que ele ajude. Aí vem o negócio. Muitas vezes eu já vi ele ajudando o meu irmão. Meu irmão tem muita dificuldade com muita coisa. Por exemplo, ele não troca de roupa sozinho. Minha mãe e o pai que trocam de roupa. Muito porque eles também não ensinaram. Eles têm essa noção. E agora ensinar agora é mais difícil, é mais trabalhoso. Mas comigo, ele não fica muito tempo, porque ele sabe que comigo é do mesmo jeito que com meu filho. Eu não trato os dois diferente. Se eu reconheço que ele tem limitações. Tipo, eu fui esse dia falar pra ele trocar de blusa, porque tava muito calor. Eu peguei a blusa pra ele, botei em cima da cadeira e falei, ó, troca de blusa. E ele, Eu falei, o quê? Tu não sabe trocar de blusa? E ele, Eu tirei a blusa dele, eu coloquei. Mas se alguém não ensinar, quem vai ensinar? Ele não ia aprender comigo ali em uma tarde. Porque ele também tem dessas. A gente quer ensinar alguma coisa, ele fala não. E não quer fazer. Pra bater boca. Quem tem que insistir são os pais dele, não eu. Porque eles que moram com ele. Não sou eu. Agora, tem coisas que ele faz que eu falo, eu corrijo. Por exemplo, ele toma Nescau, alguma coisa, ele larga em cima da mesa ou dá na mão da minha mãe. Aí se eu tiver junto, eu falo, bota lá na pia. Ele fala, não. Eu falo, bota assim, vai lá e bota na pia. Tua mãe não é pia. Tu já não vai lavar teu copo. Pelo menos bota na pia. Ele bate boca até que ele vai. Se eles não falam isso do dia, ele não vai fazer. Ontem, meu filho e meu irmão desceram aqui em casa. Minha mãe tinha saído. Ele desceu aqui em casa, ele tomou só Nescau. Eu devia ter gravado pra minha mãe ver, mas eu agora falando que eu lembrei. Eu falei, o Nescau tá lá na pia, pega lá e senta aqui na mesa pra tomar. Ele trouxe, sentou na mesa, tomou. Eu tava na porta com meu cachorro ali. Quando eu vejo, tá caminhando
Eu falei, onde é que tu vai? Aí ele mostrou o copo que ele tinha tomado já. Ele não é não verbal, mas às vezes ele tem preguiça de falar. Aí ele me mostrou o copo. Aí eu falei, ah, terminou? E ele, sim. Aí ele, pia? Aí eu falei, ah, vai colocar na pia? Ele, sim. Ele sabe que comigo é diferente. Ele sabe que eu vou fazer ele fazer coisas que ele pode fazer. Eu não vou exigir além dos limites deles, entendeu? Meu irmão também não toma banho sozinho. Mas ele é uma criança normal. Ele tem pé, ele tem mão. Os pés dele são normais de novo. Mas os meus pais, novamente. Entendeu? E se eles estiverem vendo esse vídeo, é pra vocês verem mesmo o que você tá fazendo. Vamos estar agilizando isso aí. Vocês têm 50 anos na cara. Depois quem vai se ferrar vai ser eu, né? Pra terminar de criar a criança. Ou adolescente. Aí. Ninguém tá facilitando a minha vida, não. Mas, gente, é uma realidade, sabe? Então, assim, tem muita coisa que meu filho ajuda meu irmão. E eu fico muito orgulhosa. Eu não tô falando isso pra me gabar. Não é tipo, ah, não. Quer dizer que eu tô fazendo... É nesses momentos que eu paro de me cobrar. É nesses momentos que eu olho e penso, caramba, eu estou fazendo algo certo. Eu não precisei falar, filho, vai lá e ajuda ele. Ele mesmo vai lá e ajuda. Quantas vezes na escola já falaram também sobre isso? Ah, o Luiz viu tua situação e ajudou o colega. Ensinou o colega alguma coisa. Eu nunca precisei falar isso pra ele. Tem coisas que ele me conta praticamente tudo que acontece na escola. E aí, se eu vejo que é algo errado, eu falo. Por exemplo, uma vez ele me falou que um cachorro entrou na escola e os gurizinhos estavam chutando o cachorro. Ele achou aquilo errado, mas ele ficou só olhando. Eu falei, tu devia ter chamado um adulto e ter falado, porque aquilo lá é errado. Dá vários conselhos, mas eu me perco muito nas coisas que eu falo. Seja uma mãe chata. Chata mesmo. Chata com os outros, chata... Claro, tu vai ser amorosa, vai ser carinhosa com teu filho, mas seja chata também. Tem um espaço seguro pra contar, pra falar, sabe? Porque eu apanhei muitas vezes na escola. Meus pais nunca souberam. Eu passei por muitas coisas, tipo assim, dos meninos me agarrar num corredor e me agarrar à força. E beijar à força. Eu tinha 7 anos de idade. Fui cuidar pra minha mãe quando eu já era adulta. Porque eu tinha medo, sabe? Minha mãe e meu pai faziam um barraco e ser pior pra mim. Então, assim como também já apanhei. Então, assim, eu não tinha esse espaço seguro em casa. Porque tudo era culpa minha. E eu tive que aprender na marra que eu odiava aquelas mães barraqueiras da escola. Mas, gente, tem que ser muita coisa que você resolve assim. Faz aquilo que tu acha melhor pro teu filho. E pode estar sendo errado, mas tu vai aprender. Muita coisa eu falei, não, isso aqui é o certo. Eu fiz, deu errado. Porque funcionou com o filho dos outros, mas não funcionou com o meu, porque o meu é o meu e eu sou eu. É minha casa, é minha casa, é minha rotina, é minha rotina. Nem sempre vai ser a mesma coisa. Então, adapta pra tua realidade, tu vai aprender errando. Serve até pra mim. Pro meu momento de vida agora. Como eu falei, esses vídeos, meu filho vai ver e ele vai amar ver esse vídeo, porque ele ama ver essas coisas de história, de coisas assim. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma alguém. Eu sei que eu fui e ainda sou muito privilegiada por ter os meus pais, por me ajudarem bastante na medida do possível. Mesmo que a gente brigue bastante, por isso que não dá pra viver junto. Mesmo que, né, ainda tenho eles comparado a outros pais, óbvio. Eu tenho o pai do meu filho que pega ele também e é um alívio pra minha cabeça. Tem essa parte também de se sentir culpada da questão de preciso da sexta-feira, preciso muito ficar sozinha, sabe? Mas assim, eu preciso aproveitar esses momentos, porque senão eu também surto. Eu não recarrego as minhas energias. Porque o tempo todo, todos os dias da semana, eu tô no modo automático, no modo alerta, o tempo inteiro com meu filho, sabe? Tanto que eu fico catando o que fazer em casa quando ele não tá. Aí dá saudade. Aí eu fico, gente, eu vou enlouquecer. Eu me culpo, no começo, quando eu comecei a sair, depois que eu fiquei solteira também, eu me culpava muito, porque eu tava me divertindo, longe do meu filho. Porque eu tava me divertindo, era como estar com ele. Ele tem um pai, ainda, graças a Deus, sabe? E que é presente, então assim, por quê? Que eu vou me sentir culpada? Mas também eu tive que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, ai, tu não vai namorar mais, tu não vai, né? E eu fico assim, gente, se eu chegar em algum momento a namorar com alguém, ninguém vai saber. Pelo menos não por um ano.
nem meu filho, nem ninguém, porque meu filho se apega muito rápido às pessoas. E não dá certo. E eu vou tirar esse 1 ano aí pra conhecer a pessoa melhor. E eu não sou mais tão nova, pelo menos como eu já falei, uma velha. Eu não sou uma pessoa tão nova assim que quer ter vários namorados. Eu quero, de fato, quando eu começar a namorar com alguém, já começar a namorar com o intuito de casar, de ter uma vida. Eu não vejo mais sentido. Se é pra só ficar trocando de namorado, então só fica sem compromisso nenhum, uma coisa casual. Coisa que eu não curto muito. Eu curti bastante depois que eu fiquei solteira, mas percebi que esse também não é o meu jeito. Percebi que não sou uma aquariana nata. Fiquei chocada. Meu filho até pergunta, mãe, tu não vai apresentar ninguém, mas tu não vai namorar com mais ninguém. Aí eu expliquei pra ele, filho, quando a gente tá solteiro, a gente pode namorar, mas a gente também pode só ficar com pessoas, sem ter um relacionamento. Eu não vou te apresentar essas pessoas, porque na minha cabeça não faz sentido, entendeu? E aí ele entendeu e tal. Ele falou, então quando eu apresentar, eu falo, quando eu tiver de fato um namorado. Eu cheguei a namorar há uns meses atrás, por um mês. Cheguei a namorar ali por um tempo. Apresentei pro meu filho e tudo. Mas não deu certo. Tá tudo bem, mas não deu certo, sabe? A gente pulou a fase do se conhecer mais. Acho que os dois estavam bem ansiosos, assim. Porque ele também tinha sido de um relacionamento longo, que nem eu. Era muito parecido comigo, assim, a história dele. Um relacionamento de 9 anos. Teve filho só com ela. Então tudo era muito parecido. A nossa vida toda. Por isso que deu um. Sabe, vamos viver junto. A gente chegou até a morar junto um tempo, sabe? Mas era uma pessoa muito de confiança. Então, tá tudo certo. Conversei com o pai dele sobre isso também. Tava tudo bem. Eu e o pai dele a gente se dá muito bem. Não tem. Tem aquelas intriguinhas ali normais, né? Mas assim, a gente se dá muito bem, até porque a gente teve que colocar essa condição. A gente tem um filho que é muito amoroso, muito carinhoso, ele ama a gente, ele odeia briga, ele odeia essas discussões, ele odeia essas coisas. Então assim, a gente vai ter que se dar bem, mesmo que seja na base do ódio, entendeu? Então a gente tenta ao máximo. Ele já namorou, foi uma péssima experiência com meu filho, porque ele foi o primeiro, né? Então foi péssimo pro meu filho. Então assim, são coisas que tu vai aprendendo, assim. Hoje em dia tá tudo bem, claro que assim, não 100%, mas ele faz os tratamentos dele. O meu irmão também. Eu não. É só eu mesmo, entendeu? Preciso, mas eu preciso ter. Entendeu? Tem que ter, senão não dá. Mas eu vou vivendo. Como dá. Nem tudo é fácil, mas também não é impossível. Às vezes a gente vai fazer 1000 planejamentos e aí Deus tem uma coisa muito diferente pra ti. Mas se tem uma coisa que tu pode fazer é confiar nele. E seja lá no que tu acredita. Eu acredito muito nos meus guias, na minha espiritualidade, nos meus ancestrais. Sei que muitas vezes eu tava sozinha. Sozinha mesmo, de fato. Muitas vezes eu tava tipo assim, não aguento mais, não quero mais. Meu filho tem o pai dele. Tem 4 avós vivos, graças a Deus. E eu não quero mais, entendeu? E não faz muito tempo, não. E isso aconteceu muitas vezes. Eu até falei com a minha mãe sobre isso esses dias. Até por algumas coisas também que aconteceram comigo. E só que daí eu pensava, mas o meu filho. E aí eles vinham e me lembravam assim, mas tu tem muito pra aprender com ele ainda. E ele tem muito pra aprender contigo que só tu vai saber ensinar. E eu vou ensinar o quê? Eu não sei nada da vida. Mas sempre tem. E concorda comigo que é muito melhor aprender coisas com a mãe, com o pai? É muito melhor. Sabe? Muita coisa eu aprendi sozinha. Muita coisa eu aprendi na internet de um jeito errado. Muita coisa eu aprendi com os outros. Eu queria que tivesse sido com meus pais. Hoje em dia, eu falo abertamente sobre qualquer coisa, zero tabu com a minha mãe. Ela tem algumas vergonhas, ela fica, ai, mas eu falo sobre tudo. Meu pai tem um limite. E eu aprendi a respeitar os limites dele. Tem coisas que ele não se abre. Ele até ri ali e tal, se eu falar mas ele, de falar dele mesmo, ele não se abre. Eu falo de qualquer coisa que me perguntar, eu falo. Não tem problema nenhum. Mas eu aprendi isso com o tempo, porque eu fui muito reprimida por muitos anos da minha vida. Pelos meus pais mesmo. Mas teria sido tão bom se eu pudesse ter falado com eles sobre as minhas dúvidas, sobre as minhas coisas, sobre as minhas questões.
teria, sim, evitado muita coisa. E também, talvez, não. Que nem minha mãe fala assim, às vezes ela se culpa também. Ela fala, ai, se eu não tivesse te prendido tanto, tu não teria tido curiosidade. Eu falo, talvez não. Mas talvez eu pensasse, mas parece uma coisa muito boa. Mesmo que alguém fale, é uma coisa muito ruim. Tu só vai aprender passando. Minha mãe me contou toda a experiência de vida dela quando eu era muito nova, eu tinha 10, 11 anos. Foi horrível a vida da minha mãe. Muita coisa. E eu entendia que ela queria fazer aquilo como um certo tipo de, tipo assim, tá vendo como é perigoso? Me escuta. Não quero que tu passe por isso. Pois, gente, uma decisão que eu tomei me fez passar por uma situação igual à da minha mãe. Por muito tempo. E a gente ficou assim, como pode? Eu fiz de tudo pra te não passar por isso, tu falar e passou por isso. Por causa de uma decisão que eu tomei. Sabe? Mas assim, como eu falei, tudo é aprendizado. Se eu não tivesse passado por aquilo, talvez hoje eu não pensasse como eu penso hoje. Talvez hoje eu fosse uma mãe completamente diferente. Horrível. Entende? Tudo que eu passei na minha infância me moldou até aqui. Podia ter sido diferente? Sim, podia. Mas quem garante que eu seria uma mãe como eu sou hoje? Que eu pensaria como eu penso hoje? Foi ruim? Foi. Nem tudo vai ser bom. Vão ter altos e baixos, como toda a vida normal de qualquer ser humano. Mas eu vou tentar que seja muito mais bom, que ele tenha muito mais lembranças boas do que coisas ruins. Às vezes nosso dia a dia é chato, é entediante, a gente discute. Nem tudo é como as pessoas falam. Nos vídeos, nos filmes. Eu era uma criança muito mais reprimida do que meu filho é. Ele tem muita liberdade de expressão, de falar, desde sempre. Sempre, eu e o pai dele, a gente sempre teve isso. Com ele nunca foi de engole o choro, de ai, não fala isso. Fala, chora, tá tudo bem. Hoje em dia é bem mais, sabe? Mas a gente sempre foi assim, como a gente falou. O tanto que a gente pensava assim, a gente não quer que ele passe por isso. A gente, claro, tem coisas que às vezes no automático tu vai acabar fazendo igual aos teus pais. Não é tão fácil assim quanto parece, é difícil. Às vezes tu vai bater de frente contigo mesmo, e depois que tu já falou, que tu já gritou, que tu já falou tudo aquilo que tu não queria, tu pensa, meu Deus, eu falei igualzinho meu pai, falei igualzinho minha mãe. Meu Deus, que ódio de mim. Já passei por isso muitas vezes. Ainda passo às vezes. Provavelmente o pai dele também. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que estar ali todo dia trabalhando a gente mesmo, sabe? E é difícil fazer isso sozinho. Sem ter um acolhimento, sem ter alguém pra conversar todo dia, sem ter psicólogo, essas coisas assim. E mesmo quando eu e o pai dele a gente tava junto, a gente... Era mais difícil ainda, porque eu cobrava muito dele, que eu queria que ele fosse igual a mim. Eu queria que ele tivesse mudado igual a mim. E ele tava no processo dele ainda de aceitação do filho dele. E tá tudo... Hoje eu entendo, tá tudo bem. Mas pra mim na época não tava tudo bem. Ele tinha que aceitar que nem eu, no dia pra noite. Ele tinha que mudar que nem eu. Só que mulher é mais adaptável. Pelo menos eu sou muito adaptável ao ambiente. E eu tive que me adaptar muito rápido. E pra mim não foi fácil, mas eu consegui. E eu não aceitava o fato de ele não acompanhar. Como assim tu não vai acompanhar? Tu é um adulto. Mas cada um tem seu processo. Ele, hoje em dia, ele consegue. Ele conseguiu depois desse tempo, depois que a gente acabou se separando. E cada um tem o seu processo. Então, fica aí também pra quem é casada, né, que não é mãe solo. Às vezes o processo é diferente. Bom, eu não sei se eu concluí tudo que eu queria falar. Mas fica aí, né? Registrado. Será que meus netos vão gostar de saber que eu era assim? Será que eles vão ser iguais a mim? Um conselho final. Tá tudo bem, é o que eu falo em todos os meus vídeos. Não é sendo irônica. É tipo assim, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tá tudo bem. Não importa o que tá acontecendo, tá tudo bem. Entendeu? Eu ouvi uma vez uma frase. Talvez eu passe vergonha, porque eu não tenho certeza se é assim que fala a frase. Mas pra mim fez muito sentido. Que é assim: se um problema não tem solução, solucionado está. Entendeu? Eu só fui entender depois de muito tempo. E eu ouvi isso num vídeo. Eu gosto muito de acompanhar
essa diva aqui, ela é professora de literatura e ela grava vlogs e também fala sobre livros, eu tenho preguiça de ler. Então, ela fala, às vezes ela fala uns conselhos assim que eu fico... Nossa! Ela me ajudou muito num processo que eu tava recém-separada. Fez muita coisa assim, abrir na minha cabeça, sabe? Porque eu lembro que eu gostava muito de literatura quando era mais nova e eu fui perdendo alguns traços, sabe? Isso, eu tenho que gravar um vídeo também, acho que não sobre a separação em si, mas sobre eu, mulher. Porque depois de um relacionamento de 9 anos, eu sinto que eu me perdi bastante. Eu não sabia mais quem eu era. Quando eu tive que lidar comigo mesma sozinha, morando sozinha. Eu fiquei assim, e agora o que eu faço? Mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo falando, pra quem gosta. Tchau!